Efésios capítulo 4, versículo 10. Diz: aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Ele designou uns como apóstolos, outros profetas, outros como evangelistas, neste caso sou eu, amém? E ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o quê? Em voz alta, para o quê? A obra do ministério de quem? Não, a obra do ministério de quem? A obra do ministério de quem? De Jesus Cristo. E para o quê? A edificação do corpo de... até que todos cheguemos à unidade da fé. Vocês entendem isso que estamos a dizer, pessoal? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, a estatura, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Feche os seus olhos. Pai, ilumina-nos, dê-nos compreensão, abra nossa mente, abra nosso coração hoje. No nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém. Eu quero dar continuidade hoje, meus irmãos, falando sobre a sessão que nós começamos na semana passada, a obra do ministério de Jesus Cristo. Aleluia. Na semana passada, quando nós iniciamos com a parte 1. E na parte 1 nós falávamos sobre participar da obra do ministério de Jesus Cristo. E hoje, como a parte 2 dessa sessão da obra do ministério de Jesus Cristo, como eu já vos disse no domingo, a parte 2 tem como subtítulo: fazendo a obra do ministério. Aleluia, meus irmãos. Tem como objetivo o quê? Fazendo a obra do ministério. Este culto, essa mensagem é continuação, é parte 2, é continuação da passada. Você possivelmente está aqui agora a me ouvir, já ouviu dizer que há pessoas que têm medo de servir a Deus por causa de cair. Há um adágio que anda no meio das pessoas. Quando você ainda é criança na fé, você é levado por essa coisa. Você diz: eu tenho medo de servir a Deus. Eu tenho medo disso. Quando alguém tem esse medo, ela antes, primeira coisa, ela não participou do que está querendo fazer. Primeira coisa, ela não participou. Servir a Deus é a maior honra e o maior privilégio. E as definições que vocês têm de servir a Deus, que é o que eu vou citar hoje, é que mais vos atrapalham. A mentalidade e a percepção que você tem do que significa servir a Deus assusta muita gente antes dela começar mesmo. Por essa razão que é muito bom você procurar na origem. O que significa? E eu já começo dizendo: os apóstolos, após participarem da obra do ministério de Jesus, eles tornaram-se embaixadores da obra do ministério de Jesus Cristo. Eles tornaram-se pessoas que, após terem participado, eles começaram a executar. Daí surge uma famosa palavra no meio dos apóstolos, que você pode ver entre linhas na Bíblia: falamos o que vivemos. Falamos o que ouvimos e vimos, Atos 4:20, e damos o que nós recebemos. É isso que significa, em ponto de partida, fazer a obra do ministério. Não é uma coisa difícil. É aquilo que os apóstolos disseram. Falamos daquilo que nós vimos. Falamos daquilo que nós ouvimos e ouvimos. Nós damos aquilo que nós recebemos. É tão simples. Se pudesse agora nós
Daqui a alguns anos, nossos filhos vão nascer ou vão crescer. E vai sair talvez em algum teste. Vai sair em algum teste sobre o ano 2020. E vão perguntar, houve um tempo que o país ficou fechado por quase 3 anos. Papá, o que aconteceu? Eles vão perguntar a nós que vivemos no tempo da Covid. Éramos maduros, éramos pessoas crescidas. Vão perguntar, papá, isso saiu no teste? Ou vai sair no teste? Nos explica lá melhor. O que aconteceu de verdade? Você não vai precisar de abrir nenhum livro para falar o que aconteceu em 2020. Vai precisar de abrir algum livro? Você viveu aquilo, você viveu o horror das máscaras. Você viveu o horror de desinfetar as mãos. O que você vai fazer é uma coisa simples. Não é simples. É para dizer, tudo começou em 2019, meu filho. 2019 na China, aquilo, 2020, depois tudo fechou-se. Você falará de tudo que você viveu. É o que eu estou a dizer. Fazer a obra é apenas para quem participou. É muito simples. É por isso que os apóstolos diziam, vamos falar do que nós vimos. Não é um segredo, não lemos nenhum livro. Nós estávamos lá. Nós vivemos a transformação. Nós vimos a transfiguração do Senhor Jesus. E agora estamos para vos falar. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, ele diz que Deus os encarregou do ministério da reconciliação. Deus os encarregou, lhes disse, vocês a partir de agora são embaixadores. Lhes encarregou do ministério da reconciliação. Em que consistia o ministério da reconciliação? Paulo diz, reconciliem-se com Deus. Capítulo 5, versículo 20. Reconciliem-se com Deus. Era a única coisa. Paulo apenas estava a falar para as pessoas, reconciliem-se com Deus. Ele havia sido reconciliado. Ele também havia sido reconciliado. Por outra, fazer a obra do ministério de Jesus é para todo aquele que foi liberto por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ao nos libertar, nos libertou para que nós andássemos em novidade de vida. Ele me libertou para novas obras. Ele me libertou das antigas obras, as obras infrutíferas, as obras mortas, para novas obras. É algo tão simples. Quando ela foi liberta, ela faz a obra do ministério de Jesus. Ela, na verdade, não está fazendo uma coisa tão complicada. Ela está fazendo as obras para as quais ela foi liberta. Você está no livro de Efésios, sim ou não, pessoal? Abra o capítulo 2, veja só, isso está escrito aí no capítulo 2, versículo 10. Veja só. Estão comigo, pessoal? Versículo 10 diz, pois fomos feitos por Ele, criado em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que fizéssemos o quê? Andássemos nelas. E a minha questão, que obras são essas? Que obras são essas que a Bíblia nos diz que Deus nos preparou para boas obras? Deus libertou, Jesus nos libertou para boas obras que Deus já havia nos preparado há muito tempo. Por que eu falo que Jesus determina que quem foi liberto viva nas novas obras, fazendo a obra do ministério? Quem faz a obra do ministério, ela não vai ficar agarrada ao passado e às culpas do passado. Ela não vai viver agarrada a condenações do passado. A maior parte das pessoas que combatem os demônios devem começar a entender isso. Se você for liberto do demônio e não praticar nenhuma nova, não ter nenhuma obra nova na sua vida, vai acontecer que o teu passado vai te dominar. Essa é a razão pela qual que há pessoas que cometem erros. Os erros que eles cometem é normal para passar a levar 2 anos cheios. É normal a quem está no nosso meio hoje. Viveu no pecado, viveu numa vida errada há 10 anos, mas até hoje ainda lhe pesa. Por quê? Não anda em novidade, não há nada novo na vida da pessoa. Não há nada que ela faz de novidade. É por isso que quando o demônio volta, ele te encontra você sem fazer nada. A Bíblia diz, o demônio quando volta, encontra a casa varrida, ornamentada e vazia. Ele volta a entrar novamente. Não há nada que ocupou-te. Não há nada que você está a se dedicar agora em fazer.
algo que realmente te traga o quê? Mais aproximação. Eu sinto que eu preciso começar a falar disso agora. Antes com que eu avance, quero que vocês observem as vantagens, a importância de fazer a obra do ministério. Amém, meus irmãos? Eu vou deixar disso para o fim, mas eu quero começar desde já. Veja comigo a importância de fazer a obra do ministério. Enquanto muitos têm medo de se dedicar na obra do ministério, olha a importância. Em primeiro lugar, a importância de fazer a obra do ministério é que fazer a obra do ministério é um modo de preservar nossas vidas enquanto aguardamos nosso mestre voltar. Enquanto você faz a obra, é um modo de preservar a tua vida. Esse ano de 2026, no final de ano, quando chegar dezembro, eu vou completar 13 anos de igreja. 13 anos de igreja. 13 anos de igreja. Final do ano. O que me pode ter conservado e me guardado 13 anos sem nunca ter saído da igreja? 13 anos. A dedicação e a ocupação que eu tive com a obra muito mais cedo me preservou até hoje. A minha ocupação, dizendo, eu preciso de ir para a escola, mas tem evangelização 15 horas na igreja. Sábado tem atividades na igreja 10 horas até no final do dia. A minha preocupação fazendo a obra me conservou durante 13 anos. Que não teve sequer um dia em que eu fiquei em casa, eu saí da igreja, estou decepcionado com a igreja. Nunca. Nunca. Por quê? Fazer a obra me conservou, me guardou. Essa é a primeira importância. Vai para aquelas pessoas que não se dedicaram, disseram o seguinte: eu não quero nenhum compromisso com a igreja. Vai visitá-los, há de ver em que condição espiritual estão essas pessoas. Muitos deles que dizem que não têm ocupação de nada dentro da igreja, acham que é um fardo estar na igreja, ter uma ocupação, ter dado algumas responsabilidades, pequenininhas até, seja varrer a igreja, seja obra de Deus. Muitos que dizem, eu não quero carregar responsabilidade. Veja a vida espiritual delas, analise aquele que está com muita ocupação, verá uma grande disparidade. Só que criou-se um adágio no vosso meio. Qual é o adágio? Não é tão importante fazer a obra. Gente, é muito importante. Quando você participa e você começa a fazer, é muito importante. Vai te preservar, vai te conservar. Aleluia. Alguém está me entender? Se você puder hoje perceber que, e atenção, isso não é uma forma de prender na igreja. Não. É uma forma de preservar tua alma. Às vezes em que o irmão Carlos ele liga para mim nos vacilos que ele tem, ele diz o seguinte: quando eu estou para ir para a igreja é um lugar que quando eu estou para ir eu tenho que pensar muitas vezes, porque eu sei que lá tenho que ver se eu não cometer nenhum pecado, senão um demônio vai me envergonhar lá. Está ou não está a lhe conservar? Está ou não está a lhe conservar esse pensamento? Sim. Antes de sair de casa, então ele pensa: vão entrar demônios lá. Eu tenho que me preparar. Esse pensamento, quanto mais ele está a fazer a obra, faz com que ele viva conservado. Enquanto você aguarda Jesus, se você aguardar Jesus sem ter nenhuma ocupação na obra do ministério, tens mais chances de perder o teu foco rápido. Mais chances. Não digo que você não tem chances, mas tens mais chances. Porque você não tem nada que se dedique nela. O apóstolo Paulo disse ao seu filho Timóteo: enquanto aguardas a minha chegada, dedica-te. Enquanto aguardas a minha chegada, ocupa-te. Qual é a tua ocupação espiritual? Qual é a tua ocupação espiritual que te conserve, que te guarde e você sempre ande? Deus, um motivo para eu orar. Ter uma ocupação te aumenta, te dá mais um motivo de oração na sua vida, que te estimula. Alguém está me entendendo, pessoal? Te estimula, mas quando é feito de toda a dedicação. Segunda importância de fazer a obra do ministério é que quando quem faz a obra do ministério, ela está demonstrando o amor dele a Jesus de Nazaré. Ela demonstra o seu amor a quem? A Jesus.
Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, tu me amas? Pedro respondeu 3 vezes, sim Senhor, eu te amo. E 3 vezes Jesus Cristo disse para ele, 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o que é meu, faz a obra. Você me ama? Cuida daqueles que são meus. Demonstração de amor. Demonstração de que eu tenho algum afeto a Jesus. Se você é uma pessoa, um homem que nunca pensou em missões, não importa. Gente, atenção. Não importa se você... Eu não estou a dizer que vocês todos vão ser pastores. Pois a Bíblia fala que no meio de Jesus havia muitas pessoas que não eram discípulos diretos de Jesus. Mas eles tinham uma participação na obra do ministério. Eles não eram discípulos próximos, diretos, mas na mente deles tinha uma preocupação. A ajudar no crescimento e no avanço da obra do ministério. Haviam pessoas que tinham essa preocupação. E se eu sou um crente que não tem essa preocupação, é um sinal de que eu não demonstro amor nenhum a Jesus Cristo de Nazaré. É cuidar, fazer a obra tem a ver com cuidar de pessoas. Aleluia. Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou a dizer? Por enquanto, eu pego essas duas importâncias. O que nós entendemos com isso, meus amados irmãos? Fazer a obra do ministério para aquela pessoa que foi liberta é tão importante que Jesus, quando libertou um jovem gadareno que tinha uma legião de demônios, Jesus disse para ele, vai para a tua casa ir pregar, vai para a tua casa ir anunciar o que aconteceu contigo. Vai na tua casa dizer o que aconteceu contigo. O que significa isso, meu irmão? Esse episódio mostra que fazer a obra não é algo prematuro. Há muita gente que acredita que é algo prematuro fazer a obra do ministério. Não, gente, é prematuro para aquela pessoa que não participou de nada. Todas as pessoas que participaram da obra do ministério, através da cura, através da libertação, que é o caso desse jovem, ele participou da obra do ministério através da transformação. Ele não é prematuro para ele fazer a obra do ministério. Não é prematuro. Esse jovem havia participado, sim ou não, pessoal? Havia participado através do quê? Da libertação. Conforme nós aprendemos no ano passado. O que significa participar da obra? Ele havia participado da obra. Ele havia tido algum momento de libertação dos seus vícios. Não é prematuro. Há quem ache que é prematuro, não é prematuro. Jesus teria matado esse jovem. Jesus terá sido colocado como alguém que mais matou pessoa. Quando pegou um jovem que há dias atrás estava manifestado com demônios pesados, ele disse, vai lá fazer o trabalho. É algo muito perigoso. É algo bastante complexo. Aleluia. E por que ele disse para aquele jovem fazer a obra? Porque não é prematuro, conforme te assustam. É prematuro se você não participou ainda. É prematuro se não tem ninguém que vai te monitorar. É prematuro, sim. É prematuro se você não conhece a quem você vai falar dele. É prematuro. Mas para aqueles apóstolos que participaram, eles falavam daquilo que eles viram. Eles falavam, davam aquilo que eles receberam. Agora, para vos convencer biblicamente que Jesus, de fato, quer com que aquela pessoa que manifestava com demônio faça a obra, leia comigo a tua Bíblia. Está texto na tua Bíblia. Que ele preparou a obra para ser feita para quem era doente, quem era possesso por demônios, quem era viciado. Está no livro de Efésios, sim ou não? Ok, vai para o capítulo 4 de Efésios. Aleluia. Podemos ler. Versículo 8. Veja. Subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons a quem? Não percebi, ele deu o quê? Deu o quê, pessoal? Quem são esses homens? Quem são esses homens? Aqueles que estavam onde? No cativo. Aquela pessoa que era viciado. Aquela pessoa que era alguém magoado. Alguém que era carregado de demônios pesados. É esta pessoa que a Bíblia diz que Jesus, quando sobe
lhes liberta, Ele deu dons a essas pessoas. Não é prematuro? Por que Ele faz isso? É porque fazer a obra é um modo de conservação, como vocês já ouviram. A forma de te manter no que você recebeu é se ocupando com as coisas de Deus. É por isso que eu vejo o maior perigo para quem não é contado em nada nos trabalhos que são feitos no mundo espiritual. É mais perigo ela estar fraca espiritualmente. Tem mais inclinação para não estar forte espiritualmente. Aleluia, meus irmãos. Ele deu dons aos homens. Era para quê? Era para o serviço. Era para a obra do ministério. Mas agora, vamos lá tirar o adágio que estávamos acompanhando há muito tempo. O que é fazer a obra do ministério, afinal? Como se faz? E qual é essa obra? Aleluia. Preste muita atenção. Obra do ministério é todo o trabalho que é feito em prol do reino de Deus. Todo o trabalho que é feito em prol do reino de Deus e do avanço da tua igreja local. Faz parte de fazer a obra do ministério. Aleluia, meus irmãos. Vocês lembram-se que Jesus, nós falamos no domingo passado, que ele recebeu um ministério do Pai. Sim ou não, pessoal? Hebreus 8:6. Ele recebeu o quê? O ministério do Pai. E nesse ministério, homens participaram e tornaram-se embaixadores do mesmo ministério. E em que consiste essa obra do ministério? Consiste em evangelizar. Consiste em salvar almas. Inclusive, convidar pessoas para a tua igreja. Há quem hoje está aqui no lugar, veio com uma pessoa possivelmente que lhe convidou hoje. Já está a fazer a obra. Amém? Já está a fazer. Há quem está aqui no nosso meio hoje e convidou alguém para participar de um culto. Não só fazer a obra significa, você até pode inclusive varrer a tua igreja. Pode inclusive se comprometer com o teu Senhor em fazer algo pela obra dele, trazendo almas. Mensalmente, você trazendo almas. Falando de Jesus para as pessoas. Essa é a obra. Consiste em tudo que tem a ver com pessoa. Fazer a obra do ministério ainda envolve a pregação da palavra, a oração de intercessão em prol da igreja, o crescimento da igreja. Envolve ainda a cura dos enfermos. Envolve ainda a libertação dos aprisionados espiritualmente em maldições e em vícios. Tudo que tem a ver com o crescimento, tudo que tem a ver com o avanço do reino de Deus. A Bíblia diz que houveram até aqueles que, vendo que poderiam ajudar, ajudavam com o que eles tinham, porque todos estavam cientes de que era para fazer a obra do ministério de Jesus. Todos queriam ver algo que tem a ver com almas se movendo com mais rapidez. Algo que tem a ver com vidas a sendo levado mais à frente. Só que há uma coisa, meus irmãos, há uma coisa. Entendam bem. A nossa igreja, a igreja, a comunidade de Jesus Cristo, ela, na obra do ministério de Jesus, a nossa igreja, ela está encarregada de alguma parte desse ministério. Ela carrega alguma missão. E é suposto com que todo crente participe da obra. Só que tem uma coisa. Eu só dizer que é o quê? Suposto. Não na perspectiva, quando eu digo suposto, não na perspectiva de que todo mundo tem que vir. Digo na perspectiva de algo muito frequente que acontece. Entenda-me bem. É suposto com que essa igreja tem, vocês ouviram há pouco tempo quando eu relatava sobre as missões que hão de haver daqui a algum tempo, sobre inclusive os cuidados que nós vamos ter com a nossa igreja, atendermos as pessoas. É suposto com que todos os membros da igreja participem. Só que tem uma coisa. Há crentes que não têm parte, não na perspectiva de que estão a lhes chamar, não têm parte porque eles simplesmente estão desclassificados para a obra. Que é uma coisa que eu acho que vocês não sabiam.
Apesar de a obra ser para todos, a obra não é qualquerizada. A obra não pode ser qualquerizada. É para todos, nós estamos aqui nesse lugar. Mas por ela ser uma obra séria, se você qualquerizá-la, és desclassificado de participar desta obra. Desclassificado de fazer parte. É bem provável com que você sejas inútil, você mesmo, e tudo que você tem seja inútil. Não coopere em nada para a obra. Mesmo que seja para todos fazermos, podemos alcançar pessoas, encontrar pessoas que não são páreos. Tudo é inútil que eles carregam. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A obra é para todos. E eu tenho a sensação de que muitos de nós estamos aqui, saímos de igreja em igreja e dizemos o seguinte: eu não quero servir. E o pastor talvez te insistia para você servir. Hoje, entenda, esta igreja é uma das igrejas que não insiste ninguém para servir. Nem sequer aquela coisa de dizer que vi ter contigo por você ter um bom skill, um bom dom, uma boa função, uma boa oratória. Por que ela servir? Não. Você era pregador lá na tua igreja, mano. Você vai pregar na minha igreja. Não, esta igreja, nós não vamos atrás, porque você pode ser qualificado aonde quer que você seja. Mas se você enfaciar a verdadeira obra de Deus, você sente-se completamente inútil. Você não participa. Mesmo sendo para ti, você pode se desclassificar. Leia comigo um episódio muito chocante. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 21. Diz o seguinte. Vamos ler o versículo 20. Diz: mas Pedro lhe disse: que a tua prata seja contigo para destruição, seu desgraçado. Amém. Pois pensaste em adquirir com dinheiro. Oh, meu irmão. Pensaste em adquirir com o quê? Com mérito. Pensou adquirir com mérito o dom. Olhe para mim. Eu digo-vos, a obra é uma coisa muito séria. Se você tentar um dia merecer isto aqui, adquirir uma coisa, assumir uma posição pelo mérito, você vai ouvir esta palavra: vai desgraçado, vai para destruição. Você pensou em adquirir com dinheiro, dom, com mérito. Versículo 21. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Aleluia, meus irmãos. Tu não tens o quê? Não tens o quê? Olhe para mim. Quem conhece-me há anos atrás mesmo, quem me conhece, eu, sabe que eu olho todo mundo como útil. Sim ou não? Olho para todos como úteis. Não há uma pessoa nos meus olhos, quem me conhece, que eu lhe olhe e diga: você é inútil. Não existe. Muitos dos que vocês estão a ver como evangelistas pareciam inúteis. Mas quando eu olho para alguém, eu sempre olho alguém como alguém capaz, como alguém útil. Só que os anos que passam têm me feito dizer as mesmas palavras que o apóstolo Pedro disse nesse dia. Quem me conhece sabe que eu olho todo mundo como pessoa que pode influenciar e auxiliar. Mas ultimamente, nos últimos anos, meus irmãos, eu tenho sido obrigado a concluir que há pessoas que não servem. Não importa o quão bom, promissoras sejam. Os últimos anos me têm feito dizer: há pessoas que estão fora do contexto. Essa palavra aqui, o apóstolo Pedro, é uma palavra muito dura, pessoal. Muito dura. Pedro está dizendo que ele não tinha parte. Sim ou não, pessoal? A minha questão: o que é esse jovem? Eu sou evangelista. Eu sou evangelista, pessoal. Olhem para mim. Quando nós olhamos para alguém, nós vemos muita coisa útil. Eu, quando ando e olho para a pessoa, digo: você é muito útil. E começo a descrever: você é útil por causa disso, por causa daquilo. Eu quero te descrever agora. Pedro disse para alguém que ele não era útil. Mas o que esse jovem tinha? Em primeiro lugar, esse jovem tinha alma. Sim ou não, pessoal? Ele era uma o quê? Segundo, ele tinha o quê? Dinheiro. Tinha o quê? Ambas coisas não são super importantes para a obra do ministério?
São ou não são importantes? Alma e o quê? Terceiro lugar, esse jovem tinha aparentemente um desejo pelo poder do Espírito Santo. Aparentemente. Primeiro, ele era uma alma. Segundo, ele tinha dinheiro. Terceiro, ele tinha aparentemente um desejo por fazer coisas de Deus. Pedro disse, você é inútil. Com teu dinheiro, com a tua alma e com teu desejo, você não presta para isso. Porque você não é correto. A obra do ministério é a coisa mais séria e que muitos, sabe, naquele dia Pedro teria uma grande vitória. Há pessoas que eu recebo aqui na igreja, que possivelmente algumas delas pode vir e pensar, pastor, se eu colocar este irmão, esta irmã, essa irmã nunca lhe conseguiram em todas as igrejas dela, você sabia disso? Se você lhe colocar aqui como uma pessoa que vai servir, você terá conseguido uma grande vitória. Se eu fosse movido por esses pensamentos, quantas pessoas chegam aqui na igreja e manifestam, e inclusive dizem, tem muitos bons dogmas na vida deles. Mas quando eu olho assim, até hoje ainda não contei-lhes em nada. E ainda que eu colocasse, lentamente a pessoa se desclassifica sozinho. Sozinho se desclassifica. Pedro teria uma grande vitória, mas nem com isso. Terá ganho um mágico. Você sabe o que significa? Um pregador ganhar um mágico. Ele ganhou uma cidade inteira. Ele vai dizer, olha, meus irmãos, eu ganhei uma grande alma aqui. E ele, a partir de agora, ele já serve. Ele está servindo na obra. Mas Pedro nos deixou levar porque ele sabia que a obra é sensível. E eu, quando eu falo que os anos me ensinam, que nem sempre eu tenho que olhar para todos vocês como úteis. É porque quando você mete pessoas inúteis, estragam a obra. Às vezes nem estragar minha igreja. Há quem já veio uma vez aqui e disse, eu saí da minha igreja porque meu pastor dizia que eu estragava a minha igreja. Uma senhora mesmo. Diziam que eu estragava a minha igreja. Não, uma senhora crescida, ela não está aqui hoje. Mas ela de certeza conhece. Eu disse, não é a minha igreja que você vai ter capacidade de estragar. Você só vai confusionar as pessoas que estão ao teu redor. Mas não tens capacidade de estragar a minha igreja. Não tens capacidade. Não tens capacidade. Por isso que eu nunca tive sensação aqui nessa igreja de dizer para alguém, você tem um espírito pesado que está a pesar a minha igreja. Sai da minha igreja. Nunca vai acontecer isso aqui. Já viram? Quem já aconteceu com ele aqui nessa igreja? Alguém? Alguém? Não, você não tem. Você é incapaz de estragar a obra de Deus. Incapaz. Você é o quê? Você tem um espírito, quando você entra no culto, eu não oro bem, as pessoas caem, não caem, é por causa de ti. Sai lá da minha igreja. Irmão, não é aqui. Você não tem capacidade. Impossível. Tira isso da cabeça. Você só pode confundir quem está do teu lado, quem te ouve e quem acredita em você. Mas minha igreja, irmão. Irmão, incapaz, impossível. Mas Pedro olhou e disse, você é inútil. Não te quero nem perto. Por quê? Mas a obra não era para aquele jovem também? Era ou não era para ele também? Mas foi desclassificado, sim ou não? É daí onde eu entendo por que Eliseu negou o ouro de Naamã e a prata dele. Ajudaria ou não ajudaria o profeta aquele dinheiro? Ajudaria ou não ajudaria? Negou. Para quem não entende, a vida dos profetas não era fácil, pessoal. Precisavam de muito dinheiro para se movimentar. Mas Eliseu disse, esse homem está trazendo ouro para mim, não preciso dele. Deixa ele ir com o dinheiro dele. Não quero nada dele. O dinheiro de Naamã era inútil para a obra. Ele possivelmente também podia ser inútil para a obra. A obra não é brincadeira. Quando você acha que servir a Deus, você ainda tem, diz eu não gosto, eu não quero, até estou a fugir. Irmão, você ainda está a qualificar a obra é séria. Já viram o que aconteceu com aqueles 2 jovens filhos de Arão? Queimaram, morreram no próprio lugar em que se oferecia incenso. Queimaram, morreram. Os jovens que estavam lá a tentar exorcizar alguém, levaram porrada da vida. A obra é séria.
Mas atenção, a obra tem vantagens, como eu já vos disse. Você pode se conservar aqui dentro. Se eu pudesse ter um adolescente, um jovem que tenha uma rota, aquela que adotei anos atrás, quando adolescente, igreja, casa, escola, igreja, casa, escola. Essa era minha única meta, essa era minha única trajetória. Igreja, casa, escola, não há outro lugar para ser frequentado. Dias de culto, participar todos os dias de culto. Na minha igreja, todos os dias culto, pessoal. Todos os dias, segunda até sábado, de segunda a segunda, culto. Aqui nesse GC, o culto aqui são 2 dias, meio de semana. 2 dias, terça e quinta. Não consegue vir, não se precisa conservar. De vir no domingo, está apagado continuamente, não tem perspectiva nenhuma. Tristemente, hoje em dia, tenho visto pessoas não tendo parte na obra do ministério por diversas razões. Pedro disse, teu coração não é o correto. Sabe qual é a coisa mais perigosa, mais triste que aconteceu com ele ali? Nenhuma virtude, nenhum dom foi partilhado com aquele jovem. Nenhuma o quê? Virtude, nenhum dom foi o quê? Quem esteve aqui no meio de semana, lembra-se bem do que nós falamos sobre a comunhão na terça-feira, na parte 2. Aquilo ali mesmo. Partilhar algo. Não partilharam nada com ele. Ele veio e pediu algo. Me metam, me insiram lá aí. Eu também quero sentir o poder do Espírito Santo. Eu também quero poder participar. Quero poder estender a minha mão e ajudar as pessoas. Ei, não partilharam nenhuma virtude, nenhum dom com ele. Nenhuma dádiva. Hoje em dia eu tenho visto pessoas a não serem partilhado nenhuma dádiva com eles. Nenhum dom, nenhuma virtude, nenhuma preciosidade. Por quais razões? O coração, a língua descontrolada, falar demasiado, a autossuficiência, falta de sinceridade, inclusive a falta de entendimento para assimilar o espírito do ministério. Coração. Alguém está me entendendo? Diga amém. Pessoas que não conseguem se submeter, não querem obedecer e renunciar a si mesmos. Lembram do que Jesus Cristo disse sobre Satanás? Quando Pedro tentou lhe instigar a dizer não se mata. Lembra o que Jesus Cristo disse? Afasta-te de mim, Satanás, porque não cogitas para as coisas do Espírito. Em outras palavras, tu não pensas nas coisas do Espírito. A desclassificação em alguns momentos é você ter mentes que não pensam em nada espiritual. Tudo é carnal. Tudo é carnal. Por exemplo, se você está fazendo a obra, uma das coisas que eu enfatizava muito até para os evangelistas, os antigos, nós aqui na igreja, o dinheiro, aquilo que eu transmiti, dinheiro para nós não importa muito. Nós preferimos gastar muito dinheiro só para almas virem para a igreja. E é algo que eu partilhei com cada um deles. Razão pela qual uma das irmãs aqui, a irmã Inocência mesmo, ela comprou uma Bíblia para um discipulado dela. No dinheiro dela, ela tirou o dinheiro dela, comprou Bíblia nova na loja para o seu discipulado. Porque dinheiro para nós que somos espirituais nessa obra, dinheiro não é aquilo que muita gente tem lá no mundo. É pesado você tirar. Não. O dinheiro para nós não tem peso quando nós igualamos a alma. Pensamos espiritualmente. Quando pesamos 1000 meticais de uma alma ou 10 milhões, sei lá que for o dinheiro que você coloca na tua mente, que te faz você ter muito medo. Porque nós pensamos espiritualmente, nós não temos medo. Absolutamente nenhum medo, porque dinheiro não é vida para nós. O materialismo pode fazer com que a pessoa desclassifique-se. Pense carnalmente. Aleluia, meus irmãos.
Gente, alguém está a me entender? Eu tenho a sensação de que alguém está a me entender. Alguém está a me entender? De verdade. 13 anos eu vou fazer esse ano dentro da igreja, desde que eu entrei. Nunca mudei de igreja, nunca saí. Nunca tive um mês ficando em casa, um domingo sequer perder culto. O que me conserva? Fazer a obra. Fala para o teu irmão, fazer a obra. Pergunta para ele, estás a entender? Ela está a entender? Aleluia. Sabe, às vezes, eu tenho tido grande dificuldade, inclusive de achar uma alma, um coração, para tornar discípulo particular meu. Falei inclusive com a irmã Norsa. Há esses dias, eu disse, sabe, eu estou a pensar em usar um método de Jesus, de discipular os mais novos, os menores de idade. Ter discípulo particular. Quem que você ensine tudo. Porque às vezes, quando você encontra almas que não conseguem ser moldadas para fazer a obra, você realmente fica questionando, o que está a desclassificar essa pessoa? Eu não está a conseguir partilhar nenhum pensamento, nenhuma virtude. Está aqui, mas não está a partilhar. Você pegar adolescente jovem, que tal nós partilharmos algum dom? Está a ser impossível. Algo está a te desclassificar sem você saber. Alguma coisa está a te desclassificar. Alguma coisa. Você está sendo classificado para a obra do ministério? Você está sendo classificado para a obra do ministério? Atenção, irmãos. Quem desclassificou esse jovem do Atos capítulo 8? Quem desclassificou ele? Foi Deus, sim ou não? Foi quem? Foi Deus. Não, pessoal. Lá quem apareceu dizer as palavras, quem foi? Foi Pedro. O homem pode te desclassificar, sabias? O homem pode te desclassificar. Ele pode olhar para ti e não falar em Deus. Ele. Acham que foi Deus? Foi Pedro. Pedro disse, ele era o líder da igreja. Ele inclusive dizia que não queremos esses pensamentos aqui. Comprar. O que vão dizer quando ouvirem falar que nós colocamos alguém para servir porque comprou, pagou? Não. Desclassificou a ele. É por isso que eu falo às vezes. A Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor na jurisdição de quem? De Eli. No olhar de Eli. Servia ao Senhor na supervisão de Eli, do homem. O homem podia lhe classificar e podia também lhe desclassificar. Foi Pedro quem decretou com que aquele jovem fosse desclassificado. Hoje, esta mensagem que eu estou a pregar, antes com que eu avance, escute-me. Essa mensagem que eu estou a pregar para si, não é um chamado para fazer a obra, não. É uma conscientização e te mostrar a importância disso. A importância, o teu passado não vai ter espaço em ti se você estiver ocupado em algo divino na sua vida. Não vai ter espaço. Mesmo o próprio demônio não vai conseguir, se você puder servir, fazer a obra de forma muito aberta. Você sempre se sairá bem. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Você está sendo classificado. Pense em almas. Quando alguém ela faz a obra, ela está a guardar-se. Ela está a amar ao seu Senhor. Aleluia. Ela está a fazer o quê? Ela está a amar-se. Vamos examinar o que desclassificou ou o que tem desclassificado pessoas na obra do ministério. Vamos lá examinar isso juntos, pessoal. O que desclassifica pessoas? O que tem desclassificado pessoas para a obra do ministério? Uma das coisas... Vocês estão comigo, pessoal? Uma das coisas... Aqueles que aproximam... Primeira coisa, não nos esqueçam, não participaram da
obra. Sim ou não, pessoal? A segunda, então, neste caso, as pessoas que aproximam-se não amam ao Senhor desta obra. E quando eu digo não amam o Senhor desta obra, significa que eles têm intenções com esta obra. Eles têm o quê? Intenções. Eles têm intenções de aumentar a sua popularidade, o seu respeito através da obra. Outras pessoas, terceiro lugar, as pessoas que têm sido desclassificadas por causa da falta de temor. Elas não têm temor com as coisas de Deus. Elas não têm temor. Você vai observá-los. Elas não mostram um respeito e um amor por tudo que cá é feito. Não olham. E quando eu falo que elas não têm temor e amor, como é que deveria se olhar almas? Sabe? E já é em quarto lugar que eu vou te explicar o que tem descansado das pessoas. Terceiro lugar é falta de temor. Em quarto lugar, tem a ver com as pessoas não quererem se submeter à visão, entender a mentalidade do dono da obra. Aleluia. O dono da obra não é o pastor, eu que estou a falar. Não, o dono da obra é Jesus. O dono da obra é Jesus. Eles não querem se submeter à mentalidade. Qual é a mentalidade? Jesus testa-nos a nós, estamos aqui nesse lugar. Quer dizer uma coisa, escute-me. Quando eu falo que eles não querem possuir a mentalidade, eu estou a dizer em outras palavras. Qual é a mentalidade? Jesus, quando ele vai escolher a ti, ele vai te classificar e te qualificar para a obra. Ele tem que ver uma parte dele na tua pessoa. Tem que ver uma parte daquilo que ele faria e de como é que ele agia. Em alguns, Jesus vê apenas a obediência. Ele vê a obediência. Em outros, Jesus Cristo, ele vê a sinceridade de como é que eles fazem as coisas. Elas não têm outras habilidades. Elas só são o quê? Sinceras. Quando fazem uma coisa, fazem de verdade. Jesus diz, este que eu quero. Classifica-os. Elas estão a ter uma mentalidade como do dono da obra. Qual é a mentalidade que Jesus Cristo tinha? A sinceridade em fazer as coisas. A sinceridade. A mentalidade que Jesus Cristo procurou em algumas pessoas é a mentalidade que ele mesmo carregou. Qual foi aquela mentalidade que ele mesmo carregou? A mentalidade de alguém que estava para fazer, ser fiel, fazer a vontade daquele que lhe enviou. Aleluia. Lembram do que aconteceu com aquela jovem que o servo de Abraão foi escolher para ser esposa do seu senhor, esposa de Isaac? Queriam avaliar quem ela era. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar ver quem tem a mentalidade, a chegada a de Jesus de Nazaré. E aquela menina mostrou um coração, como quem diz, ela tem uma mentalidade, um sentimento como do mestre. É compassiva. Ela é o quê? Ela é compassiva. Muitos de vocês acham que grandes chamados começam de grandes coisas que são feitas. Grandes chamados começam de pequenas coisas. Há quem pode ser hoje escolhido do nosso meio como um profeta, de acordo com o teu coração. Há quem pode ser escolhido como um pastor, um evangelista, um diácono, teu coração. A tua mentalidade, ele avalia. Gente, Jesus quer que nós façamos a obra com essa mentalidade que você pode transmitir nessa manhã. Aleluia. Ele quer que você perceba isso que nós estamos aqui hoje a falar. Quinta coisa para eu terminar.
que tem desclassificado as pessoas. É a quinta, sim ou não, pessoal? É a quinta. Chama-se fazer coisas para o homem. Fingimento. Hipocrisia. Fazer as coisas para os homens verem. Hipocrisia. Ele vê o teu coração. Vai ler a história de todas as pessoas que Deus as escolheu. Lê a história de Sansão. Ou seja, Sansão até ele já veio da briga. Eu quero dizer Saul. Olha, lê a história de Saul. Saul é uma história muito impactante, porque embora não tenha sido Deus quem o escolheu, na verdade não foi Deus. Sabe quem escolheu Saul? Foi Samuel. Samuel gostou tanto de Saul, gostou tanto dele, que quando ele foi dizer para Deus, Deus, o povo está pedindo por um rei. E Deus disse, o que você está dizendo nesse momento? E Saul, vão ler essa história. E Samuel disse, olha, ele lá, eu vejo um jovem. Samuel gostava tanto, era bem possível. É possível perceber uma coisa. Na história de Davi, um dos profetas, Samuel não é um profeta que mais teve intimidade com Davi. Não é o profeta que teve mais intimidade. O profeta que teve mais intimidade com Davi é o outro profeta. Qual é o nome dele? Eu me esqueço agora. Qual é? Natan, exatamente. Esses que eram amiguíssimos. Samuel não. Samuel tinha um coração que amava Saul. E por causa de Samuel amar Saul, viu que ele viu em Saul, disse, Deus, o Senhor vai colocar ele como rei. E atenção, sabe por que eu digo que foi Samuel? Porque não estava na lei escolher um rei que não era da tribo de Judá. Saul era benjamita. Não batia. Quem escolheu foi Samuel. Não foi Deus. Samuel é quem intercedeu pelo gostar da forma que ele fazia. Ele não fazia. Ele viu um homem que fazia coisas que eram bonitas. A obediência dele. Gente, eu quero terminar. A obra do ministério é para todos. Mas o fato de ser para todos, e alguns dizem que eu não quero fazer, escolhem se vão fazer ou não. Há quem disse que não quer fazer e foi de vez na vida dele. Você sabia disso? Nunca mais vai fazer. Nunca mais vai ser. Há quem negou uma vez. E sabe como é que você vai saber que você não está fazendo a obra? Não é apenas ser colocado aqui como um pastor ou ser colocado como um evangelista. Vai ter que se partilhar contigo um dom. E esse é o nível mais alto da classificação para a obra. Quando você viu que foi partilhado contigo uma virtude, um dom. O pastor pode ser humano, em algum momento ele escolher te colocar, te dar responsabilidade. Mas à medida em que o tempo passa, a comprovação e o aval é quando foi partilhado contigo um dom e uma virtude. Então você sabe, hoje eu fui aprovado para fazer a obra do ministério de Jesus Cristo. Curar, evangelizar, salvar, ajudar as pessoas, alertar as pessoas. Hoje. Aleluia. Eu digo novamente, você pode escolher nessa noite, nessa manhã, dizer, eu nem me importo com isso. É tua escolha. Mas saia com o que você ouviu hoje aqui. Saia com o que você ouviu nesta manhã. Se realmente é algo que você quer ser conservado, esses anos que o teu pastor tem, sem se mover, faça a obra. Faça o quê? Faça a obra.